Muito. Algo que o Eduardo te falou, sem que você precisasse detalhar para ele, ele já conseguiu identificar em você? Sim, ele detalhou uma coisa que eu preciso cuidar na minha vida e que, se caso eu não procurar a espiritualidade, algo muito grave e de ruim vai acontecer comigo. Ah, então ele já te explicou aí o caminho. Isso, ele me explicou o caminho. Uhum. Inclusive eu tô até um pouco nervosa por conta das coisas que ele falou, né? Sim. E assim, eu vim aqui em busca disso. Procurei uma resposta, achei a resposta e hoje eu vou buscar esse caminho porque eu sei que é a minha vida que está em jogo. Os espíritos se reconhecem pela posição moral e consciencial automaticamente sendo lidas um pelos outros. Se subentende-se a autoridade moral é uma energia manifestante percebida até, eu estava falando disso, por seres moradores do umbral. No umbral se respeita somente o medo, porém há uma moral de um nível mais baixo, onde uma mínima sensatez diz não se mexe com qualquer um. Ainda que você seja em grupo, eu já tive várias vezes, eu estou falando isso porque vocês precisam, o comportamento, desde as questões, que é questão consciencial, eu vou fazer várias divisões aqui, algumas espíritas, algumas da Umbanda e algumas esotéricas. E aquilo também que eu vejo, como eu vejo. Mas eles também respeitam você por um certo medo que eles não sabem qual é, e uma sensatez, ou o cara não correu, eu não. Como assim? O cara tá olhando na nossa cara. Então existe um padrão de consciência, ou de que mesmo que o cara esteja em 4, 5, 6 espíritos, eles vão ficar cabreiros, porque lá diferente, lá o número não necessariamente é exatamente, é como aqui. Se tiver 6 pessoas, realmente, se você quiser seja, mesmo assim o cara vai pensar, esse cara não correu, ele deve estar armado, né? Ele deve ter alguma segurança. Você vai procurar saber o que é num nível de consciência mais baixo. A hierarquia dos espíritos, sempre no sentido dos espíritos mais equilibrados, vão respeitar as questões morais e conscienciais. Conscienciais está automaticamente lido nas questões morais. A presença energética é tão boa, é tão suave, é tão firme que automaticamente se respeita. A iluminação de um espírito, ela é percebida por ser. Eles sabem que aquele cara é como se tivesse chegado um cara e estivesse mostrando o seu diploma, a sua capa. Imediatamente, normalmente esse espírito, ele é, justamente por ter um detentor de detentor, ele tem uma autoridade moral e que faz parte dele, e os outros espíritos, é lógico que isso é relativo à área de conhecimento, mas no nível geral eles se reconhecem, tá? Os espíritos superiores, eles se reconhecem e se respeitam e não se acham superiores às vezes, como nós podemos entender aqui no nosso panorama do mundo, por ter uma facilidade ou não, ou até andado mais. O exemplo disso, uma das experiências que eu tive há muitos anos, essa foi uma das experiências que foi publicada pela revista Espiritismo na época. Foi uma experiência que eu tive, eu estava com um índio, que é o seu Pena Branca, que trabalha, que está ali em cima, daqui a pouco eu pego ele. Ele está aqui, só para você dar uma olhada como ele está ali, tá? E eu tava com ele e entrando no hospital, tá? No momento que nós passávamos no corredor, vinha alguns espíritos, não me pergunte como eu acessei visualmente, que normalmente isso não acontece, mas eu vi, e um deles, o índio que estava comigo, conhecia ele. Na verdade, ele deve ser conhecido, falou doutor Bezerra, e eu acho que foi do Bezerra de Menezes, né? Só pode ter sido. E ele tentou se ajoelhar no sentido de saudação, por respeito, não é sentido de ajoelhar no sentido de, olha, eu sou menor que você. Não, pelo ser que estava ali, pela presença, pela energia. Sabe quando você gosta de alguém, quando você tem um respeito e você reverencia aquela pessoa educadamente? E ele não deixou, falando, não, você trabalha há séculos aqui no Brasil, uma coisa assim que ele falou para ele ali, quem tem que se ajoelhar para você sou eu. E ele não deixou, ele fez uma atitude assim, na verdade foi rapidamente, e perguntou, até começou esse rapaz que veio aqui ajudar, e falou, eu tocou em meu, imagine, você fica assim, ah meu Deus, não, mas os caras são simples. Não, esse endeusamento, essa gurolatria somos nós que fazemos, eles são extremos, você é capaz de encontrar com, entre aspas, a consciência de Jesus Cristo e não sentir que é, tal é a simplicidade da presença dos mentores, e de seres assim. Então, independente do processo hierárquico que nós vamos falar aqui, não existe entre eles, aquela coisa de, olha, ele é maior que eu, como nós temos no trabalho, como nós temos aqui, que eu sou formado,
Isso é besteira, até porque a visão sobre andança é muito superior. É inclusive essa que eu costumo falar aqui, que nós não devemos distinguir uma pessoa, ou fazer distinção dela sobre a quantidade de dinheiro que ela tem, a quantidade de cursos que ela tem, se ela fala bem ou não, se ela está bem vestida ou não, se ela tem recursos ou não, tá? Essas coisas são limitadas a uma dimensão só, a seres que estão só numa radiação de frequência, e com isso ficam limitando essa percepção e fazendo distinção que nada mais é do que uma limitação. Os espíritos não têm isso, eles não têm, eles entendem. Eu fiz aqui algumas coisas aqui, eu vou começar aqui falando algumas coisas do Livro dos Espíritos, depois eu vou passar para Umbanda, que foi a ordem que eu fui estudando uma coisa. Tem algumas perguntas, a pergunta 97, inclusive o Livro dos Espíritos também está aqui, a gente pode depois confirmar se a pergunta 97 realmente é essa, vamos ver aqui. Sem 93, 97. É exatamente aqui. Existe um número determinado de ordens ou de grau de perfeição entre os espíritos. Ele ainda tem a pergunta 96, que é importante também. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Pergunta 96. Diferentes ordens de espíritos. São de diferentes ordens segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Existe um número determinado de ordem ou de graus de perfeição entre os espíritos. O número é ilimitado, fala aqui. Pois não existe entre eles essas ordens de linhas de demarcação traçada como uma barreira, e assim pode-se multiplicar e restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideramos as características gerais, elas podem reduzir a 3 principais. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que têm alcançado a perfeição, os espíritos puros. Essas divisões são parecidas na Umbanda, mas elas também são um pouquinho diferentes, eu vou fazer já. Por isso que a gente tem que... Eu estou estudando, eu vou falar das coisas como a gente enxerga dos pontos de vista daqui, e das coisas como eu enxergo do ponto de vista de projetor astral, que é bem mais simples. Mas existe ainda assim, você percebe. O da segunda ordem, que é alcançar a metade da escala, quer dizer, são seres que já alcançaram o desejo do bem, já tem um padrão de preocupação, e o da última ordem, que ainda estão no início da escala, são considerados espíritos imperfeitos, os errantes, né? Caracterizados pela sua ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o progresso. Então, se você tivesse que fazer uma análise sobre os espíritos que estão encarnados aqui, eles são de qual origem? São, no geral, do bem, são puros, perfeitos, ou são os imperfeitos que desejam mal e ainda estão voltados a todas as paixões que lhe retardam o progresso, em ciúmes, inveja, ganância e tal, corrupção e essas coisas todas que a gente enxerga aí, infelizmente. Deixa eu continuar aqui, 97. Deixa eu pegar da minha anotação aqui, que é melhor. Os da terceira categoria, assim, são totalmente maus, a categoria dos imperfeitos? Não. Há uns que não fazem nem o mal nem o bem. Há outros, ao contrário, que são comprazem, que se sentem prazer e ficam satisfeitos em aplicar o mal, em praticá-lo. A gente percebe isso. Tem seres e espíritos, isso fato, que eu precisei fazer um descolamento entre a minha personalidade e fazer uma distinção. Realmente, aqueles caras são outros, os bichos são ruins, velho. Alma cebosa. Os caras tem prazer em ver você mal, velho. E o cara, eu não disse a você, eu falei no vídeo de ontem, os caras me sugam. Mostrou uma garrafinha, parecia uma garrafinha PET, com uma energia que eles tinham sugado de mim. Eu falei, pra que você tá me sugando? Eu falei, porque a gente sente prazer, é uma honra, é um orgulho. Eu lhe dou energia, eu falei, não, só vale roubada. Aí ele falava, eu vou lhe pegar de novo inconsciente. Tal era um nível de consciência, como é que você consegue processar um negócio desse? Velho, pra que você rouba, velho? Toma aqui, eu lhe dou. Não quero dado, não. O legal é lhe enganar, ver você perder a consciência e depois tomar de canudinho com os amigos como se fosse um vinho, é um negócio inacreditável. Para você ver o nível de consciência e como interessante é o padrão de consciência, e naturalmente está incluído aqui no terceiro nível, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O espírito da terceira ordem, características gerais dos espíritos de terceira ordem, que são esses chamados imperfeitos.
Elas são predominantes da matéria sobre o espírito e têm propensão para o mal. São ignorantes, são orgulhosos, um egoísmo muito alto. Todas as paixões que são consequentes a isso são voltados mais às ações sexuais, constantemente. São mais as ligações entre eles normalmente são baseadas em aparências ou coisas que você vai ter. Eles não dão valor, por exemplo, me perdoe com todo o respeito, é como se você... É inevitável. Quando você enxerga... Imagine. É triste, mas é verdade. Nós somos visuais, nós somos limitados. A primeira distinção que nós fazemos, no geral, não estou dizendo que você e eu, outro, mas no geral, é visual. É quando você abre o Instagram, você não está vendo a personalidade de uma pessoa, você está vendo antes de mais nada o fiofó e tá, aqui dá. Aí, naquilo você vai então chegar perto para ver se a pessoa ainda tem condições financeiras. E na terceira etapa você por acaso vai analisar se dá para conviver com a criatura. Eu estou falando alguma coisa que é mentira aqui, me corrijam. O que não é senão um açougue? É como se comprar uma mercadoria. Não, então, eu estou falando uma coisa simples, observe a distinção do negócio. Será que se analisa antes de mais nada qual é o sentido? Até tem pessoas que são mais se escondem mais fisicamente e tentam demonstrar alguma coisa. Isso quando não mistura as coisas, né? Parece que há uma tentativa também, inclusive super respeitosa, quando a pessoa posta uma foto quase nua, aquele biquinho bonitinho, e bota uma frase assim: a luz é tudo que existe. E eu também há um minuto de tentativa de mostrar, eu não sou só um corpo, tem uma mente aqui também. E isso é legal até certo ponto, porque olha, eu tenho corpo, mas também há uma personalidade aqui dentro, tá? Um ser, um filósofo. Cara, então, de certa forma, é uma tentativa, e não se deve julgar isso, pelo contrário, é legal, de não parecer somente um açougue, um abatedouro, né? Então, tá, eles, por exemplo, eles sabem, continuando aqui, eles compreendem o que é o bem e o que é o mal, eles têm noção, mas ainda não conseguem processar lucidamente. Nem todos são essencialmente maus, há alguns que há mais leviandade, zombeteiros, irreflexões, malícia, do que verdadeira maldade. Indiferença, você passa na rua, o cara tá no chão, fala, vamos ajudar aqui, ajudar o quê? Não dê dinheiro não, porque depois não faz nada, também nunca faz nada por ninguém. Ele, na verdade, ele defende o próprio posicionamento de não fazer. Então ele encontra subterfúgios, quer dizer, explicações dentro de um padrão em que a lógica abraça a sua conveniência, as suas ações ou não ações, né? Então, na verdade, o mundo está dessa forma porque nós somos alheios. São as mesmas pessoas que, no sentido geral, super respeitoso, eu queria deixar isso claro, sempre coloca a responsabilidade nas costas de alguém. Não, quem devia estar fazendo é isso, quem devia estar fazendo aquilo, porque eu pago imposto e tal. E no sentido geral, vira as costas como se aquilo compensasse, como você é obrigado a pagar o imposto, né? E com isso você compensasse uma não ação. Eu já faço a minha parte, eu pago os impostos para que o país faça parte dele. Até certo ponto, um nível de única compreensão e imediatismo parece lógico, mas não é só suficiente no sentido da responsabilidade contra a consciência, contra o espírito encarnado, contra a sensação empática, contra a compreensão que, independente do Estado ter sua responsabilidade, a verdade é que a coisa está aí, há uma dependência, e nada mais, em tese, proporcional a uma consciência lúcida e tentar fazer a sua parte. Calmamente, sem julgar ninguém, é um processo de despertar paulatino. Tá? Eles continuam aqui a fazer a análise. A inteligência deles pode achar-se aliada à maldade ou à malícia, porém, seja qual for o grau alcançado de desenvolvimento intelectual deles, suas ideias são pouco elevadas ou mais ou menos consequências de seus sentimentos ou de defesa das suas conveniências. Eles criam lógicas para defender aquilo que acreditam, como qualquer coisa que você puder imaginar. Eles criam defesas pessoais para alcançar lógica na ilógica. Isso acontece muito no umbral também. Você encontra um espírito que está dentro do quarto do cara, obsediando o cara o dia todo, porque ele fez mal para ele uma vez. Esse cara fez mal para mim na vida passada. Sim, ele fez mal para você, ele prejudicou. Então ele passa a compensar a maldade através de uma maldade contínua. Como se aquilo fosse uma regra de que ele não pode ter paz enquanto eu estou aqui.
E ele cria uma lógica perfeita de que ele não está fazendo nada demais a não ser buscando a justiça que ele acha que não foi dada à pessoa. É a maldade pela maldade. Eu alcancei uma maldade, fato, muitas vezes, e preciso respondê-la na compreensão do que é. Existia muito isso antigamente aqui, lavar honra, né? Onde, na verdade, a justiça não funcionava, na verdade não quer dizer que funcione, mas não era exatamente uma coisa muito boa na época do coronelismo aqui no Nordeste, e que mandava eram os fazendeiros, e que controlava a polícia local. Foi daí que começou, inclusive, eu falo disso porque eu conheço um pouco o cangaço e outras coisas, e daí começaram essas injustiças e essa tentativa. Fala, Patrick Abração, não, meu irmão, Patrick Tavares. É que Patrick tem vários, né? De tentar compensar a reação através da maldade, através lógica na ilógica, e nós passamos a defender, às vezes, o próprio sistema de banditismo, porque ele combate o sistema errado, que é um erro também, a falta de cuidado, a falta de zelo, a indiferença, o cuidado somente com quem tem, e o Nordeste viraram muitas costas ao Nordeste, principalmente na época complicada que a gente teve no país afora. E não por acaso existe uma dificuldade em relação a isso, não só o Nordeste, várias outras regiões do Brasil. Continuando aqui. Então, são espíritos que têm um caráter que sempre se perdem. Sempre é importante saber que no nível de consciência desses, todas as consciências, elas tentam encontrar, como eu falei, uma razão. E essa razão, ela normalmente está distorcida. Eles encontram uma razão para a maldade e encontram lógicas com vários... É muito difícil você conseguir enxergar. Quando você chega no umbral, todos os espíritos, eles têm uma lógica para a maldade. Inclusive, eles me falavam, e recentemente também, quando ele tenta explicar para mim que eles não fazem o mal, eles estão fazendo mal, mas não por acaso. Eles são assassinos, nós estamos limpando o umbral. Na consciência de muitos espíritos que estão aprisionados e foram aprisionados, eles entendem que esse aprisionamento é, na verdade, uma forma deles fazerem a parte dele num mecanismo sujo existente, em que não é de total maldade. Eles tentavam falar aquilo. Esses são espíritos que têm esse nível de percepção. Nós temos muito dos dois. Nós que estamos... O fato de você estar estudando espiritualidade, você, não quer dizer que a gente esteja no nível de mediano. Nós podemos estar com alguns pontos em níveis medianos, você pode até ter um ou outro ponto que se aproxima de espíritos puros, e pode ter vários pontos do terceiro nível, onde você ainda sente uma indução de ciúme muito grande, uma possessão sobre o outro, uma não consciência, uma questão cultural inserida na sua personalidade, onde você acha que tem que ter dominação sobre os outros, né? Uma forma, às vezes... violenta de tratar as outras pessoas. Você pode ter lados dentro de você que está convivendo em todos os outros. Por isso que é muito importante. Você pode não ter um determinado defeito, mas você vai ter outro. Quando você não tiver uma coisa, quando você enxergar em outra pessoa, os espíritos de classe, de última classe, no sentido da divisão aqui, eles são extremamente julgadores, eles são críticos, eles são apontadores. Esses, normalmente, quanto mais se faz, é menor o padrão de consciência, porque eles não conseguem processar sistema empático. Eles não conseguem entrar no mundo do outro e falar, eita, não deve ser fácil para ele aí, hein? Não, tem que se lascar mesmo, isso aí não se faz isso. Então, essa é a visão do imediatista. Ele normalmente é imediatista porque ele não vai no profundão, ele não olha, ele não quer nem saber, meu pai. Há um senso comum, inclusive isso acontece principalmente entre criminosos. Os criminosos aceitam até determinado tipo de crime, a partir dali tem que morrer. Então eles criam a lógica, eles são criminosos, eles são assassinos, eles roubam e furtam. No entanto, se você chega até a determinado ponto, tudo bem. Tanto é fato, tem determinados crimes que não são aceitos no meio, seja no umbral, ou seja dentro de cadeias, como violência contra mulheres, violência contra crianças, e outros que eles, apesar de serem criminosos, eles têm um limite. Esse limite ele está baseado, obviamente, no senso que eles entendem como até onde é erro e até onde pode ser aceito o erro. Isso tudo está de acordo com aquela situação da nível de consciência mais baixo, onde são dados esses espíritos, a classe dos espíritos levianos. Aí você tem outras divisões aqui,
que eles fazem também. Tem uma classe chamada, dentro da classe inferior, tem subdivisões de espíritos levianos. São zombeteiros, são maliciosos, são irrefletidos, se metem em tudo, a tudo respondem, julgam e criticam qualquer um e qualquer outro, gostam de causar desgostos, gostam de causar intrigas, gostam de criar erros, são consciências que existem no astral. Esses, eu vejo direto esses, tá? São tratados como, muitas vezes como doentes, às vezes como diabos, como capetas ou como espíritos que ficam rindo, você sai do corpo, você fala coisas, eles ficam rindo pelos cantos. Eles não parecem nem estar mal, tá? Eles estão no nível de constante risadaria. Você sai do corpo, tudo é risada para esses caras. Então é um padrão de espírito difícil de você. Até acontece às vezes, você está numa sessão espírita, quando você está trabalhando numa sessão da Umbanda, onde você quiser, incorpora o espírito, já vem rindo. Incorpora, fica rindo no médium, cara. Às vezes você não tomar cuidado, você dá risada junto. Porque ele já vem de lá rindo. O que é? Doutor, só rindo dessa idiotice toda aí, lá, começa a rir. Não vai dar em nada disso aí. Mas vai fazer, daqui a pouco vai estar todo mundo aí de novo lá dentro. E vocês são os tipos de consciências que tem, super difíceis de serem ajudados, mas você consegue, através de um tipo, fazer isso. Você tem um espírito de 8ª classe, que são espíritos pseudo-sábios. Eles dispõem de conhecimento, esses são difíceis, esses talvez ainda mais, de amplos, conhecem muita coisa sobre espiritualidade, porém, normalmente também usam artifícios, subterfúgios para serem convenientes naquilo que eles defendem como lógico. Eles têm, às vezes, você não consegue mais conversar com os espíritos sobre espiritualidade, tá? Eles às vezes iludem a outra pessoa, fingindo ser mentores, com intenção de são zombeteiros. Eles se passam como guias, ou se encostam, às vezes, perto de você para te passar alguma dica quando você está fora do corpo, ou quando você está incorporado, ou quando você está dormindo, que com intenção de levar você a uma enganação, tá? São espíritos difíceis de serem trabalhados também, porque como eles têm muito conhecimento, a única coisa que amortece essas consciências é você conseguir chegar, esperar a hora certa, esperar a natureza, a evolução, o próprio sistema da encarnação os pegar. Como aconteceu com o espírito Máscara de Ferro de Divaldo Franco, que era considerado um espírito pseudo-sábio. Tinha todo o conhecimento espírita que o próprio... Deixa eu fechar aqui. Que o próprio Divaldo tinha, costumava ver palestras, sabia os que ele psicografava, nada que você falava tocava esse cara, nada. Até que um dia ele viu um espírito que havia sido mãe dele em vidas anteriores ser cuidado, um bebezinho que foi jogaram no lixo lá em frente à Mansão do Caminho, pelos cuidadores que levaram até Divaldo Franco, que começou a dar um banho na criança, acho que era uma menina. E esse espírito, enfim, dobrou o joelho, que não aguentou ver alguém que ele estava perseguindo já há muito tempo fazer uma coisa daquela, tá? E aí... Peraí que eu fechei aqui sem querer tudo aqui. Eu deixei esse negócio aqui. Não aguentou. Foi uma pancada muito grande desse espírito, tá? Peraí. Aqui, achei. Era lá... Onde é que eu tô, meu pai? Aqui, achei. Levianos e espíritos pseudo-sábios, tá? E não aguentou, finalmente dobrou suas pernas e mudou. Esses espíritos só mudam assim. Na verdade, todas as pessoas só mudam na hora que tem que ser. Não pense que eu falo direto fora do corpo. Eu sei que não adianta também, mas assim eu falo. Vocês pensam que muitas vezes eu estava fora do corpo e tinha uma galera assim, às vezes, né? E às vezes te perseguindo. Uma vez há pouco tempo atrás eu fui cercado e eles queriam me dar uma surra porque eles têm esse padrão. Eu havia entrado, quer dizer, eles só tinham acesso a mim, em determinada região e tirado um espírito de lá. Mas não fui eu, foram os caras. Eu entrei junto com mentores, sei lá quem, eu nem sei quem é. Aí eu não vejo. Eu falei, mas irmão, você acha que eu tenho culpa? Eu falava pra ele. Não, você vai ter que aprender seu lugar. Eu falei, não fui eu não, você já percebeu quantos somem aí? Você acha que vocês não vão sumir uma hora daqui? Você acha que vocês vão ficar para sempre aí? Todo mundo vai sair, a evolução é inevitável. Todo mundo aqui vai encarnar, cada um de vocês. Cada um vai ter que sair disso aí mais cedo ou mais tarde. E esse é o tipo de coisa que eu sei que não adianta conversar com eles. Mas como eu não corri, eles também não me atacaram. Até tiraram uma onda comigo, falou, dessa vez passa, viu? Como se eles tivessem me liberado.
da situação, mas na verdade o fato foi que eu não senti medo, senti certa confiança dos mentores que estavam comigo ali, que estava sozinho, e eles não me atacaram, mas pelo fato de que também você os respeita, você não os ataca, você não os ofende, você não os desequilibra, mesmo eles te atacando constantemente, você se mantém num nível de equilíbrio muito difícil. Tem uns espíritos chamados de classe neutra. As divisões aqui, por enquanto, são de seres da última classe de evolução consciencial. São várias pequenas classes. Dentro da terceira classe, tem pequenas subclasses. Não são nem bons, também não são ruins. Não fazem nem o bem nem o mal. Penderam um para o outro e eles ficam nessa situação. Normalmente são as pessoas encarnadas numa vida mediana, onde eles só vivem, o seu tempo são só para eles só se apegam a coisas a sua própria família, quando se apegam, vivem somente para si mesmos, as pessoas não fazem nada por ninguém, trabalham, pagam seus impostos, vão e voltam e acham que é suficiente, não fazem absolutamente nada mais do que está escrito, ou do que está ali na sociedade. São muitas vezes entendidos por nós como seres de cidadãos de bem, mas pela ótica espiritual, são espíritos neutros. Eles não vão sair daqui e vão ficar na mesma neutralidade proporcional nas dimensões ao desencarnarem. E mais cedo ou mais tarde vão ser forçados a um nível de evolução inevitável. Olha, pai velho, vem cá. Você tem encarnado aí, só tem vivido para você. Vamos fazer alguma coisa aí. Não tá dando, não. Três vidas já de neutralidade aí. Não fede nem cheira, né?